Agora, oficialmente, bom dia. Nós vamos iniciar nossa aula de Direito Administrativo. Hoje eu vou concluir, meus amores, atos administrativos, tá? Eu preciso concluir esse conteúdo. Eu sei que nós estamos aí na semana de avaliações oficiais, mas nós já perdemos o encontro, é muito conteúdo, e eu vou finalizar esse conteúdo hoje. Mas antes, eu gostaria de passar para vocês alguns recados. E esses recados eu disponibilizei, eu atualizei. Então, se você pegou antes de eu atualizar, você vai lá e imprime novamente. Então, o que eu fiz? Eu fiz umas anotações importantes da nossa aula de hoje, de Direito Administrativo, tá? E está disponível lá no Encontro 1, em aula, tem lá anotações da aula do dia 16, do 4 e 17 do 4, porque eu tenho duas turmas com o mesmo conteúdo, tá? Então, vocês peguem para não se perder. Se você tiver dúvida, se tem alguma atividade em andamento, como que está a sua pontuação, que trabalho que a professora considerou, eu coloquei tudo lá e eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, esse primeiro momento é para passar um recado. Avise os alunos que eventualmente perderam essa aula também estará disponível lá no Encontro 1, tá? Em aula, assim como esse documento que eu vou mostrar agora, que é as notações da aula que eu gostaria de explicar para vocês, tá ok? Então, vamos lá. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa avaliação. Te prepara, porque o negócio não é manso, tá? É igual eu falo, direito administrativo é igual constitucional e penal. A gente não pode vacilar, não, e eu vou cobrar na medida para vocês. Então, tem umas questões puxadas aí para vocês cuidarem, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês as anotações da aula. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, anotações da aula. Pois bem, olha aqui. Isso aqui é o que eu tenho para trazer para vocês das anotações da aula. Então, vamos lá. Isso aqui foi tudo questões que a gente já viu. Eu quero que nós já fizemos. Eu quero vir aqui, ó. Composição da pontuação do primeiro bimestre. Gente, nós temos uma avaliação oficial para poder fazer. Tá? Avaliação oficial disponibilizei lá no Encontro 1 em aula. Vai estar lá, avaliação oficial, tá? Ela vale 1000 pontos. E vocês têm lá para poder fazer 20 questões de múltipla escolha. Professora, tudo isso. E você vai ter até o final de semana inteiro para você fazer. Você vai ter até do dia 16 do 4, hoje, a partir das 9 horas da manhã, foi o que eu coloquei lá para liberar, eu não sei se de repente já está liberado, porque eu marcava lá e ele não processava. Até dia 20 de abril, às 9 horas. Por quê? Dia 20 de abril, depois das 9, eu vou imprimir um relatório e vou lançar as notas, tá? Detalhe, eu coloquei lá uma marcação para você ter mais de uma tentativa, tá ok? Então, quem começar a responder, verifica se foi habilitado mais de uma tentativa para você. Conteúdo, gente, o conteúdo da avaliação será só princípios e poderes da administração pública, só os dois. 10 questões de cada conteúdo. Você pode até agora estar num nervoso, pensando assim, nossa, mas é muita coisa. É sim, é muita coisa, eu até gostaria de colocar mais. Por quê? Porque o conteúdo é importante, são só 2 conteúdos, dá uma estudada em casa, você tem a opção de responder esse conteúdo com material do lado, então é para fixar mesmo, tá ok? Então são 20 questões de múltipla escolha, segunda-feira, às 9 horas, eu vou imprimir o relatório, gente. Imprimir o relatório, acabou. Aí não tem mais o que fazer, tá ok? Lembrando que os alunos sem acesso ao portal devem procurar a coordenação. Eu não tenho como enviar essa prova para ser realizada. Eu cadastro ela diretamente no portal. Eu não tenho a opção de impressão da prova, tá? O próprio portal, ele processa e já corrige.
Eu só pego o relatório e lanço as notas, tá ok? Então, vocês têm a avaliação oficial 1 até segunda-feira, 9 horas da manhã, para poder fazer. São muitas questões. Não deixe para fazer 8 horas da manhã. Não faça isso. Começa resolvendo aos poucos, tá? 10 questões de princípio, 10 questões de poderes administrativos, múltipla escolha. Vocês vão ter que marcar a alternativa correta, tá tudo bem? Não esqueça, amores, prova, tem que fazer. Ato administrativo eu tirei fora. Por quê? Primeiro porque eu não terminei. Vou terminar hoje, tá? E aí, como que vai ficar aqueles 1000 pontos de atividades parciais? Eu coloquei aqui, ó. 200 pontos foi aquela atividade de princípios. Já lancei praticamente tudo, tá? 200 pontos foi aquela atividade de poderes da administração pública. Eu estou pensando em gravar uma videoaula corrigindo, para vocês saberem que vocês acertaram ou não. Mas, gente, está muito corrido. Assim que tiver um tempo, eu gravo essa aula, tá bom? E os outros, nós temos 200 pontos, que é aquele acesso à disciplina entre o dia 23 e 27 de março, já lancei. 200 pontos de participação e acesso à disciplina, do dia 28/3 a 13 de abril. Por que um lapso tão grande, mais de uma semana? Porque nós tivemos aí o feriado, então dia 9, 10, 11 eu estava sem internet, porque eu estava no mato. E aí eu estendi até dia 13. Então, quem acessou do dia 28/3 a 13 de abril já teve 200 pontos. E o último que eu ainda não lancei, que é referente a essa semana, tá? Do dia 14/4 a 19/4. Então, se você não acessou o portal para pegar material, fazer atividade, acesse essa semana que eu tenho que lançar. Segunda-feira eu vou lançar os últimos 200 pontos. Agora, preste atenção. Se eventualmente você enviou a atividade para mim e eu não lancei pontos para você, não precisa nem me chamar no celular. Você vai reenviar o mesmo e-mail, tá? Por quê? Porque são muitos alunos, às vezes pode ser que o seu e-mail tenha caído na lixeira, tenha caído no spam, então, mas eu preciso que você prove para mim que você enviou a atividade. A única forma que você tem de fazer isso é reenviar o mesmo e-mail. Segunda-feira eu vou dar uma olhada se alguém que eu, de repente, não lancei nota, reenviou o mesmo e-mail, tá ok? Não esquece de avisar isso para a turma. No caso de vocês, é poderes da administração pública, inclusive aqueles que eventualmente perdeu a atividade de princípios que foi em sala de aula. Tudo bem? Assim vai ficar a composição das nossas notas. Agora, para o segundo bimestre, professora, como vai ficar o nosso segundo bimestre? O nosso segundo bimestre começa, olha aqui, com atos administrativos. Nós precisamos de 2 encontros para poder fechar. Nosso primeiro encontro foi dia 2 de abril, depois dia 9 de abril não teve aula por conta do feriado, e agora a gente vai fechar a matéria, olha aqui, hoje, dia 16/4. Gente, ato administrativo é muito importante também. São os 3 conteúdos mais importantes que eu considero do direito administrativo, são esses, é a base. Se você entender como é que funciona princípios, poderes e atos administrativos, você vai ter uma boa base sobre o funcionamento do Estado. Então, por ser muito importante, ato administrativo, a atividade avaliativa dele ficou para o segundo bimestre. E detalhe, vai a partir do dia 20, eu coloquei para estar disponível lá dia 20, mas se você entrar lá e já estiver disponível para poder fazer, pode fazer. Mas dia 3/5 é o prazo final da atividade de atos administrativos que já está lá no portal. Eu marquei para começar a habilitar dia 20 de abril para vocês fazerem. Mas parece que não está dando certo, não. Então, pode ser que já esteja disponível para vocês resolverem. Mas lembrando que eu só vou pegar a correção dia 3 de maio.
Só que atos administrativos é tão importante, mas tão importante, que você vai ter uma tentativa para fazer. Então, estude. E ele vale 600 pontos. E vai valer 600 pontos para atividade parcial 2. Está disponível lá em aula no encontro 5. E são, eu vou até colocar aqui, 30 assertivas V ou F, verdadeiro ou falso. 30 assertivas, verdadeiro ou falso, só sobre atos administrativos, tá? Você tem até dia 3 de maio, às 10 horas da manhã, para responder. Depois que eu tirar o relatório, porque às vezes pode ser que você entre dia 3 de maio, meio-dia, e está habilitado para responder, porque eu não sei se está funcionando corretamente. Mas depois que eu tirar o relatório, eu vou tirar depois das 10 da manhã, eu vou tirar o relatório, eu vou anotar o horário, ninguém mais responde, tá ok? Eu não lanço nota. Então, atos administrativos nós vamos encerrar hoje, já lancei atividade no portal para o dia 3 de maio, valendo como atividade parcial 2, 30 assertivas V ou F. E eu vou tentar, de agora em diante, fazer todas as nossas atividades de conteúdo pelo portal. Eu vou informando para vocês, porque a gente tem essa metodologia nova. Antigamente eu tinha só a questão de acesso ao portal para dar pontuação. Agora eu tenho essa metodologia de avaliação. Estou gostando muito e vou utilizar bastante, e já vou avisando, e sem dó, porque eu quero colocar vocês para estudar. Tá resolvendo, tá em dúvida, pode mandar para mim. Então, lembre-se, vocês só têm uma tentativa, porque eu quero que vocês estudem bastante ato administrativo. Na hora de responder, pense bastante, discuta entre vocês, não saia respondendo de qualquer jeito, porque você tem mais de uma tentativa. Tudo bem? Essas eram as informações. Essa lista aqui, ó, que vocês estão vendo, está lá no portal disponível para vocês, tá bom? Tá lá em aula, no encontro 1, tá lá disponível para vocês consultarem, tá ok? E agora a gente vai voltar para nossa aula, tá? Parece que tem mais alguém aqui querendo entrar. Tem mais um aqui querendo entrar. Pronto, entrou. Letícia entrou. Letícia, se você perdeu o início das anotações, tá? Depois assiste aí os 10 primeiros minutos que eu estava explicando sobre as nossas avaliações, tudo bem? Agora, dando continuidade, eu vou na nossa aula, e nossa aula até vai ser um pouco mais rápida hoje, porque o conteúdo, nós vamos encerrar agora na primeira aula, então, logo em seguida, eu recomendo que vocês aproveitem o restante da aula para começar a responder a prova. Essa prova é para ter mais de uma tentativa, tá ok? Atos administrativos, como eu disse, não vai ter. Agora, vamos lá. Agora, a gente vai dar continuidade sobre atos administrativos, que é aquele material que vocês têm, que é muito importante. Eu preciso dessa aula para explicar atos administrativos, para a gente poder finalizar. É muito conteúdo, amores, então eu não posso perder qualquer oportunidade de aula. Então, independente se é semana de prova, nós vamos ter esse pedacinho de aula e o restante fica para responder as 20 questões de princípios, 10 de princípios e 10 de poderes. Essa é a nossa prova que já está lá em aula no encontro 1, para vocês responderem até dia 20/4, é isso, né? Então, vamos lá. Pegue o material de vocês, porque nós já vimos lá em atos administrativos, nós já vimos o conceito, nós já vimos os elementos ou requisitos ou pressupostos, vimos já também como nasce um ato administrativo, esses elementos, esses pressupostos. Vimos também sobre a extinção. Cadê aqui o material? Gente, eu não tenho. Ah, tem aqui. As formas de extinção do ato administrativo e vimos os tipos de invalidade. E eu lembro, assim, alguns alunos me enviaram algumas dúvidas sobre a aula anterior. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essas dúvidas.
Quando eu estava falando da extinção, lembra que eu falei que um ato ele pode ser extinto tanto pela revogação quanto pela anulação. E a revogação é de acordo com o critério de conveniência e oportunidade. Não tem nenhum problema com o ato administrativo, ele é totalmente lícito. Mas, deixa eu aceitar mais um convidado aqui, mas ele não tem nenhum problema com esse ato administrativo, ele está tudo ok, ele é lícito, ele é um ato válido, ele é um ato perfeito, porém ele não é mais conveniente e oportuno para a administração pública, ele não atende mais o interesse público, ele pode ser revogado, tudo bem. E eu só falo que um ato administrativo ele foi anulado, né, invalidado, extinto com base na nulidade, quando esse ato administrativo ele contém um vício de legalidade. Ele contém algum vício de legalidade e ele precisa ser retirado do mundo administrativo, porque ele está imperfeito, ele é um ato inválido, ele não pode produzir efeitos. E aí eu disse aos alunos que um ato desse, quando ele é anulado, quando ele contém um vício de legalidade, ele tem um efeito ex tunc, essa é a regra. O que isso significa, professora? Os efeitos da declaração de nulidade, ele volta no tempo até o momento da prática do ato, tá? Mas como assim, professora? A administração pública, ela tem 5 anos, o prazo que está lá na Lei 9.784, de 1994, ela tem 5 anos, é o prazo que ela tem de rever os seus atos administrativos. Durante esse período, ela pode verificar algum ato ilegal e anular esse ato. E esse ato, os efeitos vai voltar no tempo até a data da prática do ato. Só que é o seguinte, essa é a regra, efeito ex tunc, está lá no item 7, anulação, formas de extinção, salvo engano, está lá na página 2 do seu material. Tudo bem, deixa eu até mostrar aqui para vocês, que fica até mais fácil para vocês acharem o que é que eu estou falando, que foi a dúvida dos alunos. Espera aí, eu vou mostrar aqui no nosso material. Oh, meu Deus, tá difícil hoje, hein? Eu estou difícil hoje. Cadê, minha gente? Cadê o trem? Espera aí que eu vou procurar. Só um minutinho aqui que eu quero mostrar para vocês o material. Deixa eu pegar ele aqui, nosso quadro esquemático. Tá aqui, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês que vai ficar mais fácil. Aqui, achei. Vamos lá. Então, eu tô falando, meus amores, dessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Anulação. Tá vendo aqui? São formas de extinção. Então, o efeito dele é ex tunc, anota aí, retroage no tempo. Essa é a regra. Então, os alunos perguntaram sobre isso, mas nessa regra aqui, você vai escrever e vai fazer uma exceção, salvo que, só que esse ato administrativo, ele não vai ter efeito ex tunc, ou seja, ele não vai retroagir quando a retroatividade for, os efeitos dela trouxeram algum prejuízo maior para a administração pública, tá? O prejuízo vai ser tão grande para a administração pública, e embora ele seja declarado nulo, ele não vai retroagir no tempo, o efeito dele vai ser ex nunc, não vai retroagir, tá? Essa é a exceção. Por quê? Porque declarar a retroatividade dos efeitos vai ser mais prejudicial para a administração pública. Eles vão analisar a questão do interesse público e da coletividade. Se for muito prejudicial retroagir, vamos imaginar aquisição de merenda escolar, o contrato, o processo licitatório todo irregular, né? Só que aí a prestadora, a fornecedora de alimentos, ela forneceu 3 meses, já foi consumido, e o processo de licitação está todo irregular e foi declarado nulo.
Vai devolver o alimento para ela? Vai pegar o dinheiro de volta para a fornecedora de bens? Não tem como mais. Então, não vai dar para retroagir os efeitos. Vai valer do ponto em que foi declarada a nulidade em diante. Outra questão também que caracteriza uma exceção, e que você vai anotar aqui, ó, no ex-tunc, ou seja, não vai retroagir, é quando atingir terceiros de boa-fé, tá? Quando tiver um terceiro envolvido de boa-fé, não vai ter como retroagir também. Imaginem vocês uma nomeação de um servidor, que o ato de nomear é um ato administrativo, totalmente ilegal. E esse servidor, ele trabalhou durante 2 meses ali na arrecadação, ali na Secretaria de Arrecadação, ali nos tributos. E você, como um cidadão, esteve lá naquela secretaria e negociou o parcelamento do seu IPTU. E quem assinou o parcelamento do seu IPTU foi esse servidor que assinou. Ele assinou, parcelou o seu IPTU em 5 vezes, você já pagou 2 parcelas. Eis que descobre que a nomeação desse servidor, ela é totalmente ilegal. E eles anulam a nomeação desse servidor. E aí, o seu parcelamento não vai ser válido? Porque era um servidor totalmente irregular? Não, vai ser sim. Então, não vai retroagir a ponto de prejudicar. Essa é a questão do terceiro de boa-fé. Então, essa era a dúvida de alguns alunos quanto à anulação, tá? Que eu estou tirando aqui agora, tá ok? E vamos lá dar continuidade à nossa aula. O que ficou? Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem depois para mim e eu tiro no início da próxima aula, tudo bem? O que ficou para a gente falar ainda? Gente, lá na primeira página, nós temos agora os atributos do ato administrativo, as características. Não confunda com os elementos, tá lá no material. A gente precisa entender a diferença. Lá na página 1 do material, tem lá do lado direito elementos, requisitos e pressupostos. Ou seja, é o que eu preciso para fazer existir um ato administrativo. Eu preciso de uma pessoa, de um servidor, de um agente público com competência, eu preciso de uma forma que nós vimos que é a forma escrita, eu preciso de um objeto, ele precisa de uma finalidade, de uma motivação, tudo bem. Esse ato administrativo, ele já é um ato administrativo perfeito, válido e pronto para produzir os seus efeitos, ok? Ok. Então, depois de constituído o ato administrativo com todos os requisitos, nós vamos agora entender o atributo, a característica desse ato. Esse ato vigente que está aí no mundo jurídico, quais são os atributos que ele tem, quais são as características que ele tem, qual é a força desse ato administrativo. Ele tem a mesma força do que um ato, um documento de um particular? Não. Vocês vão ver que é diferente e hoje eu vou fazer esse comparativo com vocês. Então, lá na página 1, nós vamos discutir os atributos ou as características, qual é a força desse ato administrativo no mundo jurídico. Então, vocês vão ver que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 características, tá? E nós vamos tratar de todas elas agora. Eu vou abrir o material aqui com vocês, pegue o material lá e acompanhe comigo os atributos. Vamos descer aqui, vamos voltar aqui uma página. Olha o que nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver esse aqui, ó, atributos, características do ato administrativo. Então, eu tenho um ato administrativo plenamente válido, perfeito, pronto para produzir os efeitos. Quais são as características desse ato que diferencia ele da prática dos atos particulares? Vamos lá. Primeiro, importantíssimo, presunção de legitimidade, tá? O que é isso, professora? Presume-se que todo ato administrativo, o conteúdo dele é legítimo, é verdadeiro, tá? Essa é a presunção. Escreva aí do lado do item A, aqui na presunção de legitimidade do lado, escreva assim: agente público
tem fé pública. Já ouviu essa expressão? Servidor tem fé pública. Por quê? Porque a gente parte da presunção de que aquele ato administrativo é verdadeiro, é verídico. É uma presunção, anota aí, relativa. O que significa? Significa que eu posso contradizer e contrapor esse ato, mas ainda, até que se ocorra essa contraposição, eu suponho, eu presumo que esse ato é verdadeiro. Professora, dá um exemplo. Você, quando vai ao cartório, você leva uma cópia de um documento, né, do seu documento, da sua identidade, a cópia com o original. O que você vai buscar lá? Né? Autenticar o documento. Você quer que aquele agente público que está ali no cartório, ele vai olhar o seu documento original e vai olhar a cópia e vai autenticar. Gente, é uma pessoa que está ali, vai olhar o seu original, vai olhar a sua cópia e vai escrever assim, confere com o original. É isso que ele vai dizer, que ele fez uma conferência. E aí, com esse documento, que você fala cópia autenticada, você chega em qualquer lugar e as pessoas recebem. E ninguém questiona. Se você estiver com uma cópia autenticada, a pessoa não vai olhar para você e falar assim, ah, mas eu preciso do original. Sem original, não vou aceitar. Não, ele vai assinar a cópia autenticada. Por quê? Porque aquele ato de autenticar e o agente público escrever ali, confere com o original, tem fé pública, significa o quê? Presunção de legitimidade. A pessoa que olhar para você e falar assim, como que eu vou ter certeza que esse documento aqui você apresentou o mesmo original? Quem alega é que tem que provar. Se a pessoa não quer aceitar o seu documento autenticado, ela que tem que provar que aquilo ali é falso. Vocês estão compreendendo como é que funciona? Você chega até ali a prefeitura e pede uma certidão negativa de débito, a certidão de quitação eleitoral. Eles expedem aquele documento, hoje é digital, mas antigamente você tem uma assinatura digital, e que aquele documento você vai em qualquer lugar e ninguém questiona. Por quê? Porque é um ato administrativo, tem presunção de legitimidade. Se a pessoa desconfiar que aquele documento é falso, quem alega é que tem que provar. Olha só, é diferente do particular, né? Esse é um exemplo que eu estou dando de documentos assinados pelo Estado. Se chega na sua mão, você vai aceitar. Se você não concorda, é você que tem que provar que é falso. Presunção, mas a presunção é relativa. Por quê? Porque cabe prova em contrário. É diferente de um documento entre os particulares. Vou dar um exemplo da diferença. Imagine eu e a Sinira. Nós estamos aqui e eu vou falar para a Sinira que eu vou emitir uma declaração de que a Sinira vai falar assim, ó, professora, Sinira, eu não sei se você é casada, mas no meu exemplo você vai ser, tá? Então, a Sinira, o esposo dela está cobrando ela, que até hoje ela não pagou a professora Antonieta. Sinira, eu sei que você é caloteira, Sinira, você não pagou a professora Antonieta, vai lá e paga a mulher. E você chega para mim e me paga e fala assim, Antonieta, me dá um recibo que eu tenho que mostrar para o meu marido. Eu vou e faço um recibo, você vai entregar para o seu marido vai falar assim, ah, não, eu não sei, eu quero esse recibo que você vai lá reconhecer firma dessa assinatura, porque eu não confio. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar, por quê? Para você comprovar que aquele documento que eu expedi é verdadeiro, você vai ter que fazer duas coisas. Ou você vai ter que me pegar e junto comigo, e junto com o documento, na frente do seu marido, e falar assim, fala para ele que é verdadeiro, ou é verdadeiro. Ou então você vai ter que pegar esse documento e reconhecer firma da minha assinatura para você utilizar ele depois. Olha a diferença. Na administração pública, se é diferente, seu marido fala assim, ô Sinira, você pagou o IPTU? Paguei, cadê o comprovante? Aí você apresenta o comprovante para o marido. Ele falou assim, ah, mas essa assinatura aqui é do secretário mesmo? Eu quero que você prove para mim. Não precisa. Aí você vai dizer para ele, prove você que essa assinatura não é do secretário, porque isso aqui é um documento do Estado. Olha a diferença. Não sei se vocês entenderam a diferença da presunção de legitimidade.
tá? Outra característica é a imperatividade, que significa um ato administrativo, ele tem uma característica de imperatividade, de imposição. Ele vai ser imposto, ele vai ser aplicado, independente da vontade do particular, tá? A gente chama isso de poder extroverso do Estado. A gente circula aí, ó. Poder, o que é o poder extroverso do Estado? É o poder do que o Estado tem de impor os seus atos, independente da sua vontade. Basta a gente ver a obrigatoriedade de andar com máscara. Independe da sua vontade. Você pode falar assim, olha, não quero andar com isso, não. Você vai ser multado. Então, independe da sua vontade, tá ok? Isso é imperatividade. Exigibilidade e autoexecutoriedade. Os doutrinadores, alguns costumam tratar eles de forma separada, mas eu vou explicar junto. Exigibilidade, eu posso, Estado, Poder Executivo, decidir tomar uma medida. Por exemplo, eu vou decidir, vamos pegar o exemplo aí do nosso Covid-19, novo coronavírus aí. Eu, Poder Executivo, prefeito, decide, né, que eu vou aplicar uma multa, caso o cidadão saia sem máscara na cidade de R$100 por cada infração, toda vez que for pego. Então, exigibilidade. Eu posso decidir isso, tomar essa decisão e querer fazer cumprir a minha decisão sem necessidade de pegar uma anuência do Poder Judiciário. Isso se chama exigibilidade. Olha lá, tá? Agora, isso eu já decidi e já publiquei o ato normativo, já tenho decreto, já publiquei o meu decreto, isso é exigibilidade. Autoexecutoriedade, meus amores, aqui, eu posso executar sem precisar do Poder Judiciário. Como que é isso? Olha só, eu peguei você, eu, Estado, passeando na rua sem máscara. Através de quem? Da polícia. Polícia deparou com você e pegou você transitando sem máscara e lhe aplicou uma multa. Então, isso se chama autoexecutoriedade. Eu vou executar as minhas regras, as minhas ordens, o meu ato, sem necessidade do Poder Judiciário. Eu não preciso pedir autorização do Judiciário para lhe aplicar uma multa. Isso se chama autoexecutoriedade. Agora você vai aí no seu material fazer uma observação. Autoexecutoriedade é aplicar a sanção, mas cobrar o cumprimento dessa sanção, meus amores, aí precisa do Poder Judiciário, tá ok? Vou dar um exemplo. Eu apliquei uma multa de R$100 porque você estava sem máscara, tudo bem? Tudo bem, mas você não pagou. Eu não posso, Estado, Poder Executivo, né, o prefeito, fazer você pagar. Eu não tenho essa força, eu não tenho um ato administrativo capaz de coagir você a pagar. Aí sim, para isso eu vou precisar recorrer ao judiciário, ferramentas como penhorar um bem teu, bloquear a sua conta para forçar o pagamento. Agora, decidir multar e aplicar a multa, exigibilidade e autoexecutoriedade, eu posso, Estado, Poder Executivo, sem necessidade e sem anuência do Poder Judiciário. Agora, exigir o cumprimento da medida, como o pagamento dessas sanções, por vezes eu vou precisar recorrer ao Judiciário, outras vezes não. Como, por exemplo, decidir fechar um estabelecimento comercial, porque ele não deveria estar aberto. Eu encontro um bar aberto, né? O Estado, sendo que tem uma determinação para ficar fechado e está todo mundo sentado lá e bebendo, e esse bar é fechado automaticamente. Não precisa do Poder Judiciário. Eu estou falando somente para o cumprimento, pagamento de pecúnias de sanções, tá ok? Outra característica, e é diferente dos atos particulares, olha a diferença. Se eu celebro um contrato aí com
com Rafael, nós dois, de compra e venda de um carro. E ali tem naquele contrato a possibilidade de aplicar uma multa por atraso de pagamento. Eu não pago o carro dele, eu paguei atrasada a parcela e ele me cobra a multa, falando, Antonieta, tem uma multa aqui que você tem que pagar. Eu falo para ele, não vou pagar. Ele não tem como me aplicar essa multa. Ele vai ter que ir até o judiciário, Rafael, e pedir para o Poder Judiciário aplicar essa multa em mim e, em seguida, me cobrar. Olha a diferença do ato administrativo. Para aplicar a multa, o ato administrativo não precisa do Poder Judiciário. E já entre os particulares, iria precisar. Outra característica do ato administrativo é a tipicidade. Gente, o que é tipicidade? Todo ato administrativo, a prática dele, ele tem que ter, isso tem a ver muito com a forma, correspondência com a forma prevista em lei, ele é típico. Para eu praticar esse ato administrativo, ele precisa ter previsão legal. Para eu expedir uma multa para um cidadão, multá-lo por andar sem máscara, tem que haver uma previsão em uma regra, em uma norma. Tem que estar regulamentado isso, senão eu não posso aplicar a multa. Para eu conduzir uma pessoa, vamos supor, até a delegacia, olha, se pegar bar aberto, há que se ter um ato normativo também, que a pessoa será conduzida. Então, todo o procedimento tem que estar específico numa regra, numa lei, numa norma. Isso se chama tipicidade. Agora, não confunda com, às vezes, discricionariedade de a prática de alguns atos. Por exemplo, multar. Aí você pega e fala assim para mim, poxa, professora, tinha várias pessoas andando na rua, fiscalização de trânsito, a gente fica naquela fila e o documento do carro está atrasado, você fala assim, meu Deus, não me pare, não me pare, não me pare. Para o carro da frente, passa o seu carro e para a pessoa de trás. É a pessoa que está lá atrás, por que você não parou o carro da frente? Isso é discricionário, a forma de atuar e exercer os poderes. Mas a partir do momento que se decidiu atuar, aí vai se atuar e exercer os poderes administrativos, eles se revelam, eles se concretizam através do ato administrativo. E o ato administrativo, ele tem uma forma, ele é típico, ele tem que ter previsão legal para a prática, para que ele se concretize, para que esse poder administrativo se concretize. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos voltar para a nossa aula. Deixa eu ver se tem mais algum participante aqui. Não, estão todos aqui. Vamos dar continuidade. Então, para a gente poder encerrar atos administrativos, nós vamos lá para a última página, amores, que é a classificação dos atos administrativos. Esse aqui, classificação, eu recomendo que você pegue uma doutrina, José dos Santos Carvalho Filho, Fernanda Marinella, Maria Silva Zanella de Pietra, Eli Lopes Meireles, a que você tiver em mãos. E é o último item, é o último tópico do ato administrativo, classificação. Gente, classificação dos atos administrativos é grande, é um conteúdo extenso, gente, é enorme. E ato administrativo despenca em concurso. Eu trouxe nesse material os que eu considero mais importante, tá? E o que eu considero mais importante não é nem tanto para efeitos de concurso, mas é para a vida prática de vocês, são os mais corriqueiros. Mas vocês vão ver na doutrina que é bem extensa. Então, você que está se preparando para a ordem, você que está se preparando para um concurso público, ato administrativo cai em qualquer concurso público, porque qualquer concurso, qualquer um que você for fazer, e você virar um servidor público ou um agente político, você vai praticar ato administrativo. Então, ele vai estar presente em todo o concurso. Eu desafio você a pegar uma pauta de um concurso de ensino médio ou nível superior e procurar e falar para mim que não tem ato administrativo. Eu desafio você. É muito difícil, porque ele vai cair. Porque, basicamente, é isso que nós vamos fazer enquanto servidores públicos. Eu, por exemplo, eu pratico vários atos administrativos. Eu emito muitos pareceres. Eu emito vários pareceres de auditoria,
eu emito parecer eu emito relatório de auditoria, que é um ato administrativo, e relatórios e pareceres. Então, qualquer servidor público, ele pratica ato administrativo quando ele tem uma atribuição mais relevante dentro da administração pública, que não é meramente operacional, tá? E ainda que seja meramente operacional, no seu concurso vai cair. Então, vamos lá. É a última parte lá, algumas classificações que eu trouxe para vocês. Então, eu coloquei quanto à margem de liberdade, isso aí nós já vimos. Nós temos o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. Gente, ato administrativo vinculado é aquele em que é obrigatória a prática desse ato. Por exemplo, se eu faço uma licitação, é obrigatório, se a licitação estiver de acordo com a lei, se eu for a autoridade competente, emitir a homologação. Homologação, não, eu não vou homologar esse processo, não. Não, você não tem que escolher. Se ele está tudo certinho, é um ato vinculado. Você vai ter que homologar, que é dar uma declaração dizendo que o processo está todo regular. E ato administrativo discricionário é aquele ato administrativo que eu decido se é conveniente, oportuno eu praticar esse ato, tá? Exemplo, professora, um cidadão está pedindo uma autorização para mim para expor o seu artesanato ali na Praça Brasil, lembra? Eu, autoridade competente, no caso, por exemplo, o prefeito do município, ele vai analisar se é conveniente e oportuno dar essa autorização para que funcione aquele comérciozinho, aquela banquinha de artesanato. Então, ele pode decidir que não é conveniente, embora a pessoa esteja toda regular, tudo certinho, se é conveniente e oportuno. Outro exemplo de ato vinculado, alvará. Eu quero abrir um estabelecimento. Eu preenchi todos os requisitos, tudo que a lei pediu para eu providenciar, eu providenciei. Agora eu quero o meu alvará. Isso é um ato vinculado. A autoridade competente preencheu os requisitos, você tem que fornecer o alvará, essa licença para a pessoa funcionar. Tá ok? Então, eu tenho atos administrativos vinculado, é quando não dá margem de liberdade para o gestor, a autoridade competente, ela tem que agir, a lei já dá os requisitos, procedimentos e quando praticar o ato, tá? E ato administrativo discricionário é aquele ato em que a autoridade tem maior margem de liberdade, de agir, de decidir de acordo com a conveniência e oportunidade, tá ok? Agora, quantas prerrogativas da administração quanto ao objeto, né? Nós temos algumas classificações. Quantas prerrogativas? O que são essas prerrogativas? Supremacia do interesse público. É quando o Estado ele está numa relação jurídica desigual com o particular. Ele está numa relação de superioridade jurídica mesmo, porque ele está agindo em nome da coletividade. Então, ele vai praticar alguns atos. Então, olha só, o ato de império mesmo é um exemplo de atos em que ele está nessa superioridade, que são atos praticados com prerrogativas de autoridade. Olha só, imposição unilateral e coercitiva diante de um particular. Vou colocar lá o material para vocês darem uma olhada e acompanhar junto comigo aqui, ó. Onde que eu estou, onde você está, professora, eu estou aqui, ó. Vamos lá na última página. Vamos lá? Nós estamos aqui, ó. Olha só. Então, quantas prerrogativas, vai ter ocasiões que o Estado ele vai estar em supremacia, em relação jurídica desigual com o particular, quando ele pratica atos de império. Então, exemplo, professora. Eu decido aditivar, eu tenho um contrato com o Matheus. Matheus, eu sou Estado. Matheus celebra um contrato comigo e o Matheus, ele está fornecendo para mim carteiras escolares, 100 carteiras escolares. E eu decido, eu, Estado, por conta própria, aditivar esse contrato em mais 25 carteiras. E aí o Matheus chega para mim e fala assim, olha, eu não tenho interesse em fornecer mais não, já cumpri meu contrato, não quero mais. Você não tem que querer, porque eu estou praticando atos de
império. Eu tenho essa prerrogativa. Então, esse ato administrativo que eu vou praticar independe da sua vontade, tá? Apreensão de mercadorias, por exemplo. Você aí foi fazer uma compra lá no Paraguai, está voltando, cai numa fiscalização e eu verifico, eu Estado, através do meu agente público, do meu fiscal, que você está todo irregular e decido apreender as mercadorias. Isso é um ato de império, independe da sua vontade. Mas também nós temos o ato de gestão, que o ato de gestão, ele não tem essas prerrogativas. É um ato de gestão, é quando o Estado, ele praticamente, ele está em posição de igualdade com o particular. Quando que é isso, professora? Quando ele decide, por exemplo, alugar um espaço. Nos atos de gestão, gente, vai cair muito a regulamentação do regime do direito privado, Código Civil, Lei do Inquilinato. Então, em algumas ações do Estado, ele cai em pé de igualdade com o particular, quando ele vai tratar com instituições bancárias, em alguns aspectos também, né? É a mesma relação que tem com os particulares. Vai ser regido, ele não vai ter prerrogativas em relação à tramitação bancária, investimentos, em alguns aspectos, tá bom? E temos os atos de expediente que não contêm essas prerrogativas. São atos normais, atos administrativos de expediente, são aqueles atos corriqueiros do dia a dia, são atos de rotina, para que a máquina pública se movimente, né? Vamos dar um exemplo, você entra com um pedido de parcelamento do PTU. Quando você chega lá e faz esse pedido, é lavrado o seu pedido, aí é juntado numa pastinha, junta e faz o parcelamento, você vai pagando. Tudo isso são atos de rotina e de mero expediente para movimentar a máquina administrativa, tá ok? Então, essa é uma das classificações. Tem uma outra classificação do ato administrativo que tem a ver quanto à formação de vontade. Como que é isso? Para o Estado manifestar a sua vontade, às vezes, ele basta a manifestação de uma pessoa ou de um único órgão. Por exemplo, eu decido, secretária de Educação, mudar o horário de expediente dos meus servidores em período aí do coronavírus. Eu vou fazer escala, vou fazer em forma de plantão, de revezamento, vou lá e publico a minha portaria e não preciso da anuência de mais ninguém. A gente chama isso de formação de vontade, é um ato administrativo simples. Tá ok, tá tudo bem. Mas tem o ato administrativo que ele é complexo. Por quê? Porque ele vai precisar de 2 ou mais vontades. Ou seja, 2 ou mais pessoas ou 2 ou mais órgãos. Por exemplo, decreto do presidente que precisa de referendo do ministro. Decreto do presidente da Câmara Municipal que precisa da anuência do secretário. Dá um exemplo, professor. Portaria... A lei diz que a portaria, por exemplo, de fixação de horário da Câmara, ela deve conter a assinatura do presidente da Câmara e a anuência do secretário de administração. Então, quando necessita de manifestação de 2 vontades, eu chamo de ato complexo. Um exemplo, ordenar despesa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui da Câmara Municipal de Rondonópolis. O regimento interno diz aqui que quando se vai autorizar a fazer uma despesa, gente, isso só acontece aqui no nosso regimento interno, o presidente da Câmara, para ele ordenar a despesa, ele precisa da assinatura do primeiro secretário, precisa da assinatura dos 2, senão não faz o pagamento de forma alguma. Por que isso, professor? Porque está previsto na lei. Então, esse ato administrativo de autorizar a realizar um pagamento é um ato complexo, porque precisa da assinatura dos 2, das 2 vontades, de 2 órgãos. O que é presidência da Câmara mais primeira secretaria? Isso é um ato complexo, um ato administrativo complexo. E nós temos um ato composto. Olha a diferença, presta atenção. Ato complexo, ele já nasce, ele vai ser válido e perfeito
com a vontade de dois ou mais órgãos ou de duas ou mais pessoas, tá ok? Olha o exemplo. Para autorizar a despesa, para que esse ato seja válido, esse ato complexo, eu preciso da assinatura do órgão lá da presidência e da primeira secretaria. Sem os dois juntos não nasce o ato administrativo, que é um ato complexo. O ato composto é diferente. Nós temos a manifestação de duas ou mais vontades dentro do mesmo órgão. Olha só, o complexo são dois órgãos diferentes. O composto, ele precisa, o ato composto, de duas ou mais vontades dentro do mesmo órgão. Lembra lá do certificado de registro cadastral que eu dei o exemplo? É dentro do mesmo órgão, é setor de compras. O certificado de registro cadastral, quando ele é expedido, ele tem que ser assinado pelo núcleo de cadastro. Vai lá e assina. Só que dentro do mesmo órgão ali, precisa também da assinatura do chefe do setor de cadastro, da assinatura dos dois. Ou seja, precisa da vontade principal e da acessória. A principal é o agente que expediu o certificado. A acessória é do chefe, estando de acordo. Dentro do mesmo órgão, que é diferente do ato complexo, que precisa de dois órgãos diferentes, tá ok? Olha só o que nós temos. Então, quanto à formação de vontade, ato complexo e ato composto. Eu recomendo vocês darem uma estudada em casa, a diferença de ato complexo e ato composto, porque ele costuma cair bastante em concurso. O que cai bastante em concurso? Ato complexo, ato composto, ato de império e poder extroverso do Estado, tá ok? E aí a gente já está quase finalizando. Olha só, quanto ao conteúdo do ato, ele pode conter uma autorização, uma licença, uma admissão, uma permissão, uma homologação, um parecer, um visto, uma certidão, um atestado, uma apostila, uma averbação. Ele pode conter, o conteúdo dele pode se revelar de infinitos, eu trouxe só alguns aqui. A forma do ato administrativo é que pode ser um decreto, uma resolução, uma portaria, uma circular, um despacho, um alvará. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um alvará. Alvará é forma. Você vai, por exemplo, à prefeitura pedir um alvará para o funcionamento de um estabelecimento seu. Isso é a forma. O alvará, ele é um ato administrativo. E o que contém, qual é o conteúdo do alvará? Você está pedindo uma licença de funcionamento. O alvará nada mais é do que uma licença para que você possa colocar o seu estabelecimento para poder funcionar. Por isso que ele tem que ficar lá disponível para fiscalização. Tá ok? Quando você vai buscar uma certidão negativa de débito, a certidão negativa de débito é a forma, mas o conteúdo dela é o quê? Um certificado, um atestado de que você está quite com a administração pública, tá ok? Então, nós temos aí um despacho. Você chega até a prefeitura, entra com um recurso contra uma multa e lá dentro tem um despacho do secretário a respeito dessa multa. O que contém esse despacho? Esse despacho, ele tem um pedido. Qual que é o conteúdo dele? Um pedido de um parecer, de uma manifestação, de uma autorização. Então, isso é o ato administrativo. Forma, resolução, é forma. Portaria é forma. Qual é o conteúdo da portaria? Pode ser uma autorização para o servidor se ausentar, pode ser uma concessão de férias. Eu não sei se vocês estão percebendo aí a diferença. Então, eu trouxe aqui decreto. O que é decreto? É a forma dos atos individuais, gerais, emanados pelo chefe do Poder Executivo.
Puxa uma setinha aí, gente, que não é só o chefe do Poder Executivo que emite decreto. Esse é o decreto executivo. Existe também, e pode cair para você, o decreto legislativo. Como que é esse decreto? É o presidente da Câmara, da Assembleia e do Senado promovendo atos de gestão, atos administrativos na condução de gestão da Assembleia e das câmaras municipais, tá ok? Resolução administrativa e portaria. Olha só, o que é isso? Formas de que se revestem os atos individuais e gerais emanados de autoridades que não seja o chefe do Poder Executivo. Como que é isso? Gente, o prefeito, o governador, o presidente, quando ele quer regulamentar uma lei, ele faz isso através de decreto presidencial, decreto estadual e decreto municipal. Agora, quando a Câmara Municipal, a Assembleia, o Poder Judiciário quer regulamentar alguma situação, faz isso através de resoluções. Vou dar um exemplo. O prefeito quer regulamentar a concessão de diárias dos seus servidores. Tem a lei, mas ele quer regulamentar o procedimento. Ele faz isso através de decreto municipal. O presidente da Câmara aqui de Rondonópolis quer regulamentar a concessão de diárias. Como que ele faz isso? Através de resolução. O Poder Judiciário, através de resolução. Tá ok? Circular, transmissão de ordens internas. Essa circular, normalmente ela é substituída por ofícios, né? Oficializações. Qual que é a diferença, professora, de um ofício para uma circular? O ofício é algo mais formal. A circular, aí você só quer fazer um comunicado interno sem muitas formalidades. Então, você faz em forma de circular. Ofício é uma forma também? É uma forma. Qual é o conteúdo de um ofício? Pode ser uma autorização, uma informação, tá? Uma permissão, um visto, qualquer questão. Despacho, conteúdo de decisão sobre assuntos de interesse individual ou coletivo. Quem promove despacho é aquele agente público que tem competência para isso. Normalmente, gente, a diferença de despacho e de decisão de um agente, por exemplo, você ingressa com recurso de uma multa. E despacho é para impulsionar esse processo administrativo. Para verificar, antes de eu tomar a decisão do seu recurso, eu quero que faça uma verificação no departamento, isso é despacho. É diferente de decisão. Decisão é quando se torna definitivo dentro do processo administrativo alguma questão ali. Bem, e aí para a gente finalizar, eu tenho ali também falando um pouquinho do parecer. Tá vendo? Parecer é conteúdo. E eu coloquei ele aqui para a gente poder finalizar a nossa aula. Gente, parecer. Quem que emite parecer? Parecer emite as pessoas, os agentes públicos que têm competência para isso. Normalmente são cargos de nível técnico profissional, de nível superior, são cargos em que eles possuem nas suas atribuições bem claras. Se você for prestar um concurso, preste atenção se está lá, emitir pareceres ou opinião. Então, vocês vão entender que você vai ser um parecerista. Então, parecer é uma manifestação, são órgãos consultivos. Por exemplo, a minha atividade é controladoria, eu sou um órgão consultivo. Um contador, ele é consultivo, ele emite parecer. Um jurídico, um procurador do município, ele também emite parecer. Tá ok? Se tiver um engenheiro e lá nas competências dele tiver emitir parecer, ele vai emitir e é um ato administrativo. Então, vamos ler aqui o que é parecer. Ato pelo qual órgãos consultivos emitem opinião técnica sobre o assunto de sua competência. E aí, vamos imaginar uma seguinte situação. O prefeito, ele quer saber se ele pode, por exemplo, agora, contratar, sem concurso, por processo seletivo, infectologista. Eu quero contratar médicos infectologistas de forma urgente, sem concurso público, embora seja um cargo de concurso. Posso ou não posso?
e ele fica em dúvida. Então, o que ele resolve fazer? Ele pode pedir um parecer. Ele vai pedir um parecer para a sua equipe jurídica e essa equipe jurídica vai orientar se ele pode contratar e como fazer isso, tá? E esse documento, esse conteúdo, esse parecer, ele vai vir em forma de relatório. Ele pode ser facultativo, obrigatório ou vinculado. Gente, presta bastante atenção. O facultativo não é assim, o jurídico emite o parecer se ele quiser. Não, a faculdade tem a ver com o prefeito. No meu exemplo, o prefeito ele decide se ele quer o parecer ou não, porque ele pode simplesmente decidir fazer o processo seletivo sem pedir parecer. Então, o parecer é facultativo quando a autoridade ela decide se ela quer ser orientada ou não. Ela pode agir sem a sua orientação, porque ela não é obrigada a pedir um parecer jurídico sobre aquilo. Isso é um parecer facultativo. Agora, existem pareceres que eles são obrigatórios. Por quê? Porque a lei assim determina que para praticar aquele ato deve existir um parecer, seja um parecer jurídico, seja um parecer contábil. Exemplo, eu vou fechar um contrato administrativo com uma empresa para fornecer lá os condicionadores de ar das escolas. Eu vou emitir esse contrato, tudo bem, mas antes de emitir esse contrato, é obrigatório solicitar parecer jurídico sobre a minuta do contrato. Está lá no artigo 38, parágrafo único da Lei 86666. O prefeito, presidente, governador, em lugar nenhum se pode celebrar contrato administrativo sem antes pedir um parecer jurídico sobre aquele contrato. Por quê? Porque esse parecer ele é obrigatório, ele é uma imposição legal. Então, existem pareceres que são facultativos, a autoridade, o gestor pode pedir o parecer, como pode não pedir, ele não é obrigado, e existem algumas ações que o gestor está obrigado a solicitar um parecer jurídico. Se ele não, ou um parecer jurídico, ou um parecer contábil, ou um parecer de um fiscal. Então, o exemplo que eu estou dando é só o jurídico. Beleza. Agora, você começa assim, professora, e se no contrato, nesse parecer, o jurídico disser assim, não contrate, porque a minuta está toda equivocada. Vocês vão ver que tem pareceres que vinculam, e tem pareceres que não vinculam. Quando eu só quero uma opinião, o jurídico vai emitir, no meu exemplo, uma opinião para o prefeito, eu posso, como prefeito, acatar ou não parecer essa orientação. Eu posso decidir fazer diferente. Não vou seguir o parecer jurídico, porque ele não me vincula. Agora, quando a lei me obriga a pedir um parecer jurídico, e o parecer jurídico diz para eu não fazer, e eu vou lá e faço, eu vou ter um problema. Por quê? Porque o parecer olha aqui, vinculativo. Vamos dar uma olhada aqui. Quando a autoridade é obrigada a solicitar o parecer e acatar o seu conteúdo. Por exemplo, parecer médico para aposentadoria. Muitas pessoas passam por perícia. Se a perícia lá do Estado, na hora de emitir esse parecer, o formato é perícia, o laudo, e o conteúdo dele é um parecer, disser assim, olha, a aposentadoria por invalidez está aprovada, não cabe a mim conceder ou não, eu vou ter que conceder, porque primeiro que esse parecer é obrigatório, o conteúdo é um parecer, né? A forma vem em forma de laudo pericial, tá ok? Dentro dele tem um parecer, isso, não cabe a mim decidir se eu vou acatar ou não, ele me vincula. Eu vou ter que seguir porque ele é um parecer obrigatório, ele não é um parecer opinativo, ele é obrigatório, ok? Então, meus amores, o que nós temos de ato, eu sei, você deve estar pensando assim, fez um nó na minha cabeça agora, fez sim, é natural, é natural e não é fácil, o ato administrativo ele é chato, eu recomendo que você assista a essa aula novamente, que você pegue,
aulas online. Eu marquei aí no material de vocês, em pré-aula, umas aulas sobre ato administrativo. Salvo engano, é de um professor, ele é até japonês. Eu recomendo você assistir todas as aulas deles de ato administrativo, essa que eu coloquei para vocês. Provavelmente, essa aula de ato administrativo, que está em pré-aula, eu devo ter colocado só uma parte dela. Normalmente, ato administrativo, as aulas são em 6, 7 partes que nós temos aí nos canais do YouTube. Aqui eu marquei para vocês em pré-aula, assista ela toda, completinha, tá? Para você poder entender melhor, tá, meus amores? Lembrando, agora eu vou finalizar a aula com vocês, vou voltar aqui. Se tiver alguma dúvida, envia para mim que na nossa próxima aula eu elucido as dúvidas. E só para a gente reforçar lá no início da aula, essa aula está sendo gravada e ela vai estar disponível no portal no Encontro 1 para vocês. Mas, assim, só para a gente poder finalizar, lembrando, vocês têm a Oficial 1, está lá no Encontro 1 em aula para vocês resolverem até dia 20, né? Até dia 20. Depois do horário, eu vou imprimir o relatório e ainda que esteja habilitado, eu vou desconsiderar a avaliação após o horário. Tá ok? Imprimi o relatório lá da atividade, lancei as notas, acabou. Então, você tem, salvo engano, até segunda-feira, 9 horas, deixa eu ver aqui, 9 horas da manhã para fazer essa prova. Gente, não deixe para fazer essa prova de última hora. São 20 questões de múltipla escolha, 10 de princípios e 10 de poderes. E ato administrativo, professora? Ato administrativo também tem uma atividade, está lá no 5º encontro em aula, mas já é para o 2º bimestre, e vocês têm um tempo maior para fazer, que é até dia 3 de maio. Essa vale 600 pontos e só tem uma tentativa em ato administrativo. E são 30 assertivas VOF. Professora, por que você está com raiva da gente? Você não nos ama mais? Não, eu amo vocês. É por amar vocês que eu preciso, eu não vou dar folga, eu preciso que vocês estudem direito administrativo, que vocês se estressem mesmo, mas que você estude, vocês têm a ferramenta em casa para isso acontecer. Se eventualmente você estiver aí sem internet, pegue uma doutrina, a gente estude. É muito importante direito administrativo para a vida profissional de vocês. Eu preciso que vocês entendam isso. Para concurso, para o exame da ordem, vocês vão precisar, ou até mesmo para a vida de vocês no dia a dia, que vocês, o Estado, ele é um interventor, ele interfere nos nossos direitos individuais constantemente, está acontecendo muito isso agora, e vocês precisam compreender como que o Estado atua. Eu não posso comparar a ação do Estado com a ação de um particular. Nós já sabemos que perante o direito, ele age em nome da supremacia do interesse público, ele está praticando nesses últimos dias vários atos de império, atos administrativos de império, e a gente precisa entender como que isso funciona perante o direito, para a gente, ou por vezes, aceitar o que está acontecendo, ou por vezes, de forma fundamentada, questionar essas questões também. Tá bom? Eu deixo aqui o meu carinho para vocês. Muito obrigada por ficar aqui até agora. Preste atenção nas atividades. Fiquem com Deus. Aproveite esse horário para resolver, já para iniciar a avaliação de vocês, que vocês têm até segunda de manhã para poder fazer, tá? Vou deixar esse restante de horário aí para vocês se deliciarem com as 20 questões de direito administrativo, e de agora em diante as atividades do portal serão todas extensas, tá? Eu vou fazer todas no portal, e ainda que nós retornemos nossas aulas presenciais, eu gostei muito da ferramenta, as nossas atividades parciais, elas serão produzidas pelo nosso portal do AVA, tá bom? Depois me dá um feedback, alguém aí, sobre a avaliação, se correu tudo bem, se teve mais de uma tentativa. Depois me dá o feedback também sobre a questão dos atos administrativos. Gente, ato administrativo é só uma tentativa. 30 assertiva VOF. Cuidado na hora de responder, hein? Essa eu fiz de propósito para você estudar muito ato administrativo. Beijão, fique com Deus, fique na paz, se cuidem, usem máscara ao sair de casa.
tá? Cuida da sua família, cuide dos pais, dos filhos e quem está em situação de risco mais ainda. Beijo e até o nosso próximo encontro, semana que vem. Abraço, tchau!